Graças e paz, queridos, estamos de volta ao nosso curso de técnica de ensino da melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre técnica de perguntas. Nós temos observado nas nossas escolas dominicais que são poucos os professores que usam essa técnica dentro da sala de aula. E quando a usam, eles se utilizam do questionário da revista da Escola Bíblica Dominical, sendo que eles poderiam, durante a fase da preparação da aula, elaborar outras perguntas para serem ministradas durante a aula. Lembrando que as perguntas elas têm as suas funções. A primeira delas é preparadora, serve para sondar conhecimento. Pode ser também as perguntas incentivadoras, incentivação para a aprendizagem. Pode ser disciplinadora, para a manutenção da disciplina. Pode ser retificadora, traça um diagnóstico de deficiência e incompreensão por parte do aluno. Pode ser fixadora, recapitulação, integração e fixação do conteúdo. E pode ser também verificadora, verificar o rendimento da aprendizagem. Então veja você como a técnica de perguntas, elas são importantes para o professor da Escola Bíblica Dominical. Eu separei 4 que eu considero importante para o professor no momento da sua ministração em sala de aula. A primeira delas é a pergunta geral. É aquela que o professor faz à turma sem especificar quem é que vai responder. Esse tipo de pergunta, ele serve para incentivar o aluno, para incentivar um debate, para prolongar um debate, para retornar o rumo ao debate, para manter o interesse da turma. Quando você percebe que a turma está dispersa, você fala, vou fazer uma pergunta. Só o fato de você falar que vai fazer uma pergunta já traz a atenção toda dos alunos para você. Serve para aumentar a participação e para reanimar a turma. Quando você percebe o desinteresse em determinado momento da aula, você faz uma pergunta geral, sem especificar quem vai responder. E aí você acende a turma novamente. E serve para verificar a aprendizagem. Segundo tipo de pergunta é a pergunta dirigida. Aqui você vai dirigir a um determinado aluno com o seguinte propósito. Primeiro, encorajar um aluno tímido. Nesse caso, você tem que estar atento, porque esta pergunta ela precisa ser fácil, de tal modo que ele consiga responder. Aí você, além de motivá-lo a participar, você vai integrar este aluno ao grupo. Isso aí é muito importante. A pergunta dirigida também serve para interromper um diálogo. Você está ministrando e percebe que tem aluno ali conversando, uma conversa paralela dentro de sala de aula. Você para, faz silêncio, não resolveu. Você olha para o aluno, também não resolveu. Aí você caminha em direção, de maneira suave, em direção ao aluno. Não resolveu. Você vai perguntar se o que eles estão conversando é pertinente. Se for, você peça que eles lancem para a classe. Isso é muito legal. Faz com que a galera pense, faz com que a galera se integre também naquilo que está sendo comentado de maneira paralela. Se não for, você faça uma pergunta. Agora, sem enfoque de repreensão, senão este aluno ele nunca mais volta a participar da Escola Bíblica Dominical. O professor ele não está ali para repreender o aluno, ele está ali para incentivar o seu aluno, para que ele saia da sala bem melhor do que quando ele
entrou. A pergunta dirigida também serve para obter a atenção do aluno. Nesse caso, faça uma pergunta de forma sutil, de tal modo que não cause bloqueio nele. E a pergunta dirigida também serve para verificar a aprendizagem. Outro tipo de pergunta é a pergunta reversa. O aluno faz a pergunta ao professor e o professor devolve de maneira sutil ao aluno. Visando o quê? Primeiro, estimular o aluno a responder caso ele seja tímido, solicitar ao aluno que aperfeiçoe a pergunta caso a mesma não tenha sido clara, e também serve para ganhar tempo, professor. Você está em sala, o aluno te faz uma pergunta e te pega de surpresa, você naquele momento não lembra, então você volta a pergunta para o aluno, e enquanto você faz aquilo, você está o quê? Lembrando a resposta. Você ganha tempo para pensar numa resposta. Isso é muito legal. E também nós temos a pergunta redistribuída. Que tipo de pergunta é essa? O aluno faz uma pergunta ao professor e ele ou passa essa pergunta à turma para que alguém possa responder, ou ele passa para um determinado aluno com a finalidade de aumentar a participação geral, nesse caso, repassa à turma, para buscar a participação de um determinado aluno, nesse caso, sempre lembrando, procure aplicar a técnica somente quando você tiver certeza que o aluno que você escolheu para responder, ele vai responder a sua pergunta. Também para solicitar a opinião daquele aluno sabe tudo, né? Que você sabe que realmente ele estuda, que ele é aplicado. Então, nesse caso, você valoriza a resposta para poder contar sempre com a colaboração do mesmo. E também serve a pergunta redistribuída para ganhar tempo para pensar também na resposta, caso você não tenha ela naquele momento. Eu sempre gosto de lembrar que o professor ele não tem a obrigação de saber tudo. E se ele não sabe a pergunta, ele diz para a turma que não sabe. E que vai pesquisar e que no próximo encontro ele traz a resposta. É bem fácil e é bem tranquilo. Então fica aí esses 4 tipos de pergunta. A pergunta geral, a dirigida, a reversa e a redistribuída. A palavra de Deus diz que se o seu chamado é para o ensino, que haja dedicação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.